Pessoal, vamos assistir juntos ao programa O Grande Debate que rolou ontem na CNN. Bom, o tema, como não poderia deixar de ser, né? Nós estamos vivendo essa semana, não se fala em outro assunto a não ser, né, a ação da polícia lá no Rio de Janeiro, que terminou ali vitimando uma centena de pessoas, né, criminosos que estavam atuando ali no Morro do Alemão. E aí, né, o assunto da semana inteira foi esse daí, né? E hoje, né, como você vê aí no título, se você der uma lida ali, ó, Lula sanciona a lei que fortalece o combate ao crime. Depois do leite derramado, aí ele vai tentar fazer, né, passar um pano, parecer que ele está realmente preocupado com o crime organizado, né? Mas é muita cara de pau, porque na verdade na semana passada ele tinha dito que os tráficos, né, eram vítimas, né, dos usuários de drogas. Então, cara, é surreal, né, esse velhinho da picanha. Oh, como ele é hipócrita e como eles são cara de pau. Meu Deus do céu, né? Eles mudam de uma hora para outra, tudo vale, né? Pelo um voto, né? Porque o ano que vem vai ter eleição. Eles perceberam, hoje eu vi uma pesquisa aí dizendo que 80% da população, das pessoas que moram, né, nesses morros, nessas favelas, aprovam as ações do governo do Rio de Janeiro, né? E querem, né, que os traficantes saiam, sejam tirados de lá, para que eles possam viver em paz, né, sem precisar comprar botijão de gás de traficante, né, sem ter que pagar. Ele funciona praticamente como uma milícia, o tráfico de drogas também, né? Eles viraram um tipo de uma milícia. Não é só de drogas que eles vivem mais. Eles vivem, né, da usurpação ali das pessoas que moram na favela. Bom, pessoal, já falei demais aqui, estou enrolando muito. Vamos assistir juntos aqui ao programa porque tá sensacional, viu? O Caio Coppola já foi logo de cara detonando e chamando o governo Lula de covarde. O Cardozão, você vai ver a postura dele, ele estava tão desanimado que era visível, né, até na postura dele, que ele não estava legal. Mas vamos lá, pessoal. Vamos lá que eu já falei demais pelo que eu ganho. Vamos assistir aqui. Não esquece só de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá. Instrução em si. O projeto estabelece uma pena de 4 a 12 anos de prisão, além de multa, para ambos os delitos. Essa nova lei também amplia a proteção para quem atua no enfrentamento ao crime organizado. Juízes, promotores, policiais militares e familiares de servidores poderão receber medidas de segurança quando estiverem em risco. O projeto também aumenta o alcance do crime de associação criminosa. E, a partir de agora, quem solicitar ou contratar a prática de um crime a integrantes de facções pode ser punido com uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. Vamos então ao debate. Bem-vindos, boa noite. Coppola, o Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Não. Enquanto a esquerda estiver no poder, o Brasil não vai derrotar, não tem como derrotar o crime organizado. E esse é o principal motivo. O governo Lula é um governo covarde. O presidente da República levou mais de 30 horas para se manifestar sobre a operação antiterrorismo no Rio de Janeiro. E quando fez, não foi ao vivo, em uma coletiva de imprensa ou num pronunciamento oficial à nação. Foi por meio de uma notinha de 4 parágrafos nas suas redes sociais. Em sua nota, o Lula não lamentou o assassinato dos 4 heróis da polícia, nem se solidarizou com as suas famílias. A gente sabe como é. Nessa guerra entre narcoterroristas e policiais, o Lula prefere não ter que escolher um lado. Até porque seria uma tremenda contradição ele falar mal dos bandidos uma semana depois de revelar para o mundo que, na verdade, os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. Em sua nota, o Lula também não teve coragem de mencionar o nome da facção responsável por essa tragédia, o Comando Vermelho, e se referiu ao PCC, eu tenho até ler isso, é muito bom, como uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Senhor presidente da República, com a máxima vênia, uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro é como a gente se referia aos quadros do PT envolvidos no mensalão, envolvidos no petrolão. O primeiro comando da capital é muito mais que uma grande quadrilha. O PCC, assim como o Comando Vermelho, é uma organização terrorista, porque controla território, desafia o Estado e coage milhões de pessoas usando táticas de terror social. O fato é que na sua nota covarde, o Lula não fez menção à morte dos policiais, mas fez questão de roubar para si todo o crédito pela Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo, com base em 2 anos de investigação, com protagonismo incontestável da polícia, das instituições paulistas. Mas, segundo Lula da Silva, foi o seu governo que realizou, aspas, a maior operação contra o crime da história no país.
O velhinho é cara de pau mesmo, vamos falar a verdade. O cara não tem vergonha na cara. Ou seja, além de não trabalhar direito pela segurança pública, o Lula ainda toma para si os méritos do trabalho alheio. Igualmente covarde foi a postura do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, que faltou com a verdade ao afirmar que o governo desconhecia a Operação Contenção no Rio de Janeiro. Uma informação foi desmentida ao vivo pelo próprio diretor-geral da PF, que confirmou aos jornalistas que a Polícia Federal, sob Lula e Lewandowski, se recusou a colaborar com as autoridades estaduais do Rio de Janeiro, pelo menos nesse caso. Eu até fiz um vídeo mostrando esse fato aí, o Lewandowski e o chefe da Polícia Federal, né? O Andrei Rodrigues, dando entrevista e realmente aconteceu exatamente isso que ele falou aí. O ministro da Justiça também incorreu na tal desordem informacional, termo que ele próprio consagrou no STF, disseminando uma informação incompleta que induz o público a erro. Segundo o Lewandowski, o governo do Rio não havia solicitado apoio material do Exército Brasileiro, nem solicitado uma GLO, uma missão de garantia da lei e da ordem. Só faltou o ministro mencionar que por várias vezes a ajuda federal foi pedida pelo governo do Rio e todas as vezes ela foi negada pelo governo Lula. Aspas para o próprio, no seu primeiro ano de mandato. Lula disse isso aqui: eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. E enquanto eu for presidente, não tem GLO, não tem missão militar de garantia da lei e da ordem. Isso posto, vejam só o que diz o site oficial do Ministério da Defesa sobre a tal GLO, que o Lula, por princípio, se recusa a decretar para proteger as favelas do Rio de Janeiro. Aspas. Realizadas exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República, as missões da garantia da lei e da ordem ocorrem nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. É óbvio que esse é exatamente o caso no Rio de Janeiro. Mas o senhor Lula da Silva, por questões ideológicas, se recusa a convocar o Exército e fazer o que está ao seu alcance. Detalhe, no governo Temer, quando a GLO foi decretada, o número de homicídios nas favelas ocupadas foi reduzido a 0. Ou seja, mesmo havendo aí ferramentas para combater o crime organizado, o governo Lula e o ministro Lewandowski não estão dispostos a utilizá-las. Os petistas se recusam a chamar faccionados de terroristas. Os petistas se recusam a oferecer apoio de combate às polícias militares. Os petistas se recusam a convocar as Forças Armadas para pacificar as comunidades. Os petistas se recusam a alterar a lei da prisão preventiva, da prisão após julgamento, da busca e apreensão coletiva, da neutralização de ameaça armada. Então de que adianta, Ju, ter tanta ferramenta para combater o crime se o governo Lula é covarde e não tem coragem de usá-las? Cardoso, ao mesmo tempo, bem-vindo, boa noite. O Brasil tem ferramentas para acabar com o Comando Vermelho? Olá, Juliana. Olá, Caio. Primeiro, algumas observações importantes. Aquela frase do presidente Lula, ele próprio corrigiu, foi uma frase mal colocada, ele reconheceu, acho que está resolvido. Segundo lugar, não é usual as autoridades citarem nomes de organizações criminosas. Isso é uma praxe. Sabe por quê? Para não fazer propaganda delas. Aliás, em geral, não se fala isso. Claro, as autoridades não fazem isso, justamente para não criar uma densidade em torno desses nomes. Isso não é covardia. Isso é saber como lidar com termos. Claro, você vai ver os ministros em geral, inclusive do governo Bolsonaro, se não me falha a memória, o Sérgio Moro nunca citou. Tá? Porque é hábito isso, nós temos que entender a vida como ela é. Em terceiro lugar, GLO. GLO, garantia de lei e ordem, como o Caio mencionou, ela é solicitada pelo governador. Ela não é decretada necessariamente de ofício. O governador reconhece que não tem condições de fazer uma operação, pede ao governo federal, o presidente defere. Não houve esse pedido por parte do governador do Rio de Janeiro. Não houve. Ah, mas Lula indeferir? Veja, Lula já deferiu várias GLOs. Várias. Vamos lembrar, no primeiro governo Lula 1, Lula 2, as operações da USPPs foram com GLOs. Várias vezes Dilma Rousseff deferiu GLOs. Se houver fundamento, se defere GLO. O que eu não posso ter é, numa situação normal, colocar o exército em linha de frente para atuar em favelas. Por quê? Porque o exército não é treinado para isso, cara. Ele não é treinado, é para guerra. Não é para policiamento. O armamento é pesado. Os blindados são pesados. Ele não existe para andar nas pequenas ruas das favelas. Quando eu coloco as Forças Armadas, eu tenho que ter um planejamento muito cuidadoso para não ser na linha de frente. Tem que ser meticuloso. Primeiro coloca a Polícia Militar, depois Força Nacional. Basta ver quem já trabalhou nesse tipo de coisa para verificar como isso se faz. Não é assim. Não, 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 não. Isso tem que ser planejado em conjunto. O que houve foi que os órgãos de inteligência da Polícia Federal, atenção, quarto, quinto escalão, receberam informações de que haveria uma operação. Vocês querem participar? Viram a tragédia anunciada no planejamento e disseram, não, não vamos participar. Correta a Polícia Federal. Agora, o governo, quem governa, não teve nenhuma solicitação de intervenção. E se tivesse, teria que dizer, com esse planejamento não. Assim não dá. Você não vai comandar as Forças Armadas. Quando eu tenho GLO, quem comanda é o Exército. Porque eu não posso deixar blindados, armamentos na mão da polícia. Nós já vimos milhares de vezes no Rio de Janeiro armamentos serem apreendidos e desviados outra vez para o tráfico. Há inúmeras apurações sobre isso. Eu vou deixar blindados na mão da polícia? Não, não vou.
É o Exército que tem que cuidar. Então não é tão simples assim. O governador mesmo reconheceu, o nosso governador do Rio de Janeiro reconheceu que não tinha pedido ao final da tarde numa coletiva, em que ele fala claramente, de fato não solicitei GLO, não pedi nada. Ok. Resolvido esse problema, a pergunta é, essa é a pergunta que é feita, nós temos ferramentas para acabar com organizações criminosas? Eu não vou citar aqui também o nome, mas nós temos ferramentas? Eu diria não. Não temos. Por quê? Porque não existe a agregação, não existe a atividade conjunta prevista na Constituição. Esta é uma competência atribuída para os estados. Então, portanto, ou eu mudo a Constituição, como que é o governo federal, mandando uma proposta de PEC para haver uma sinergia, uma integração, ou nada será feito. Às vezes, no Brasil, em se ter experiência de integração, o resultado de segurança pública foi muito exitoso, como nos grandes eventos. Mas hoje, quando alguém quer dar voo solo, quando alguém quer atuar por si só, não pede, fala a palavra de inteligência e informar, mas não solicita atuação, faz um planejamento sozinho e quer que os outros se encaixem. E nem solicita o encaixe. Ora, francamente, isso é absurdo, é equivocado. Veja como em São Paulo deu certo. Forças estaduais com forças federais planejaram e não entraram na Faria Lima matando as pessoas. Aliás, se entrassem, eu acho que a repercussão seria outra, né? Por que será? Ou seja, não entraram fazendo isso, planejaram. E organização criminosa, sabe como é que você faz? Você asfixia financeiramente, você faz o asfixiamento dela. Claro? Isso foi corretíssimo, feito pela Polícia Federal e feito pela Polícia do Estado de São Paulo. Sem É tanta besteira que esse cara falou agora. Como é que eles iam entrar na Faria? A Faria Lima não tem traficante na Faria Lima. O Comando Vermelho não está na Faria Lima. Essa é uma ação completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, meu Deus do céu. Como esses caras são cara de pau. dar nenhum tiro, conseguiram atingir muito mais essas organizações criminosas do que essa operação de ontem. Sabe por quê? Porque essas operações de ontem não acabaram com essa organização, a enfraqueceram e abriram espaço para que aqueles espaços sejam ocupados por milícias. Esta é a verdade triste da vida, se nós vermos como se faz uma operação sem planejamento e de forma irresponsável. Coppola, essas mega operações em comunidades, elas são eficientes para combater o crime organizado? Evidente que são. Você acha que o Comando Vermelho está mais fortalecido ou mais enfraquecido agora, que ele perdeu no mínimo 10% dos seus fuzis e vários combatentes no seu exército terrorista? Detalhe, eu quero deixar registrado o meu repúdio à fala do Dr. José Eduardo Cardoso, que fica colocando em xeque o planejamento, a tática, enfim, até a capacidade técnica da polícia em conduzir essas operações, porque o que nós temos é que esse planejamento foi meticuloso ao longo de vários e vários meses. O que é difícil, Zé, é você convencer centenas de bandidos a se renderem sem lutar. Por quê? Porque são narcoterroristas, são assassinos, são torturadores. Então, você tem duas hipóteses. Ou você faz a ação e eles saem pelas rotas de fuga, ou faz corajosamente, como fizeram as forças policiais, interceptam as rotas de fuga, e aí você tem confronto. Não foi mais exitosa porque, infelizmente, 4 agentes de segurança faleceram, foram assassinados pelos bandidos. Porque senão teria sido ainda mais exitosa. Agora, o que é chocante é ver essa comparação absolutamente infundada, esse paralelo assimétrico com a Operação Carbono Oculto. A Operação Carbono Oculto, que foi no coração da Faria Lima, nos postos de gasolina, era uma operação para combate a crimes do colarinho branco. Não se tratava de um embate com criminosos violentos armados, mas sim de operações em postos de gasolina. O que você esperava, Zé? Que tivesse alguém de fuzil num posto de gasolina? Porque se tivesse, ele certamente reagiria. E é por isso que não foi disparado nenhum tiro, porque essa operação visava o crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito, toda sorte de fraude relacionada a uma série de prestações de serviço. É óbvio que não teve tiro, mas como que você vai enfrentar uma força paralela encastelada num morro, tiranizando uma comunidade vulnerável, fazendo barricadas, impedindo que saúde, segurança, infraestrutura chegue aí para milhões e milhões de pessoas? Sob a batuta do lulopetismo, segundo o Datafolha, a influência do tráfico cresceu 24% em um ano, Zé. Um ano. Por quê? Porque o Lula, seu ministro da Justiça, seus aliados no STF, criaram todo um arcabouço, principalmente um arcabouço legal, que previne ações policiais. E ao contrário do que você falou, o governador foi muito claro. Eu sempre pedi os blindados do Exército. Toda vez era uma razão diferente para não mandar. Eu desisti de pedir. E sobre a GLO, eu li aqui, não é possível. Olha o que o Lula disse. Eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Enquanto eu for presidente, não tem GLO. O governo Lula se recusa a ajudar as autoridades do Rio de Janeiro e hoje estavam todos os governadores juntos, reunidos, com uma crítica construtiva comum ao governo federal, que tem ali, entre os seus grandes defeitos, a incapacidade de reconhecer terroristas como terroristas. Então não adianta ficar sancionando esse monte de lei com pena de 4 a 12 anos. Isso não vai resolver. Essa turma joga um outro jogo, eles estão em outro patamar. Eles não são, como disse o Lula, como é que é, Zé? Uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Aliás, a ideia é não dar publicidade
aí para as facções criminosas, eu imagino que ele também não quis dar publicidade aos policiais que morreram, não abriu a boca para falar deles. Que vergonha. Estamos de volta com o grande debate e te conto que após a mega operação que matou mais de 120 pessoas no Rio de Janeiro, a oposição prevê um discurso duro por parte do presidente Lula em relação à segurança pública durante a campanha eleitoral de 2026. É a apuração do analista Pedro Venceslau. O tema da segurança é majoritariamente dominado pela direita. Por conta disso, uma ala do PT, partido do presidente Lula, avalia que a sigla deve se reinventar em busca de um discurso mais pragmático em 2026, especialmente depois da mega operação no Rio de Janeiro. Essa ala acredita que o partido deve passar a defender as forças de segurança. A própria oposição já prevê que Lula deve chegar na eleição do ano que vem com uma narrativa diferente daquela que é histórica do PT. O fato do presidente ter sancionado o projeto que fortalece o combate ao crime organizado já é uma sinalização de mudança de posicionamento do governo, especialmente pelo texto ser do senador Sérgio Moro, um adversário de Lula. Olha, é um negócio, eles são muito cara de pau, né? Todo mundo sabe que o Lula é defensor de bandido, é os meninos do Lula, né? Os meninos do Lula, ele sempre defendeu, todos eles defendem. Hoje, ontem, esses dias mesmo aí, deputados do PT queriam homenagear, vereadores queriam fazer homenagem aos bandidos que foram assassinados. Eles subiram na favela lá para fazer homenagear a bandidagem que foi assassinada. Então, cara, sabe, acho que eles acham que é todo mundo idiota, né? Todos nós aqui temos cara de idiota, porque para eles acharem que nós vamos acreditar agora que o Lula vai ser contra a criminalidade, né? Depois de todos os presídios terem uma votação maciça, né, no Lula, a bandidagem toda votando no Lula, os caras comemorando a vitória do Lula na eleição. Agora nós vamos acreditar que o Lula está realmente decidido a combater o crime organizado. Ah, tá bom. Me engana que eu gosto. Vamos ao debate. Cardoso, queremos te ouvir. A esquerda é capaz de dominar discurso sobre segurança pública? Eu acredito que sim, é perfeitamente possível, mas tem que deixar um pouco a paralisação em que se encontra na produção de visões, de teorias e reflexões. A verdade é que o senso comum domina a parte de segurança pública. Ninguém estuda, ninguém estuda as causas da criminalidade, ninguém desenvolve reflexões, a não ser ideias, senso comum. Bandido bom é bandido morto, vamos matar todo mundo que resolve o problema da criminalidade. E a culpa é da esquerda, como se Jair Bolsonaro não tivesse tido 4 anos de governo, não? E o crime organizado não foi minimamente afetado ao longo do seu governo, ao que se sabe. Aliás, nenhum dos governos conseguiu atingir o crime organizado. E quando eu falo de crime organizado, eu falo tanto do narcotráfico como das milícias. Claro, vamos lembrar que milícia também é crime organizado e que a milícia está enraizada em muitos dos setores do Estado brasileiro, infelizmente, inclusive em alguns setores políticos. Seja como for, é muito importante, é claro, que a esquerda precisa desenvolver isso no discurso. Não basta só defender certas situações de não lesão a direitos, isso é importante que se fala, de respeito à lei, mas é importante ter políticas de segurança. Políticas que possam desenvolver integrações entre os corpos policiais, que possam desenvolver, articular ações preventivas com ações repressivas. Isso é fácil de ser feito? Não, não é fácil de ser feito. É difícil de ser explicado? Sim, é difícil de ser explicado, porque há um senso comum. Eu tenho que debater com o senso comum para mostrar as causas da criminalidade, que eu tenho que combater o crime dentro da lei, que eu não posso atuar em bairros pobres e em bairros ricos com diferença de tratamento, que eu não posso ter ações violentas por parte da polícia injustificadamente, que eu tenho que respeitar, acima de tudo, os direitos e fazer com que a polícia também tenha direitos respeitados. Acho isso muito importante, porque o policial também tem que ser protegido. Esse é um discurso fundamental para que os setores progressistas trabalhem, desenvolvam e reflitam. Por quê? Porque nós não podemos ficar dialogando com o senso comum sem ter algo de novo, de crítico e de reflexão a propor. Coppola, Lula vai mudar o discurso sobre segurança pública. A esquerda é capaz de dominar esse discurso e esse debate? É claro que não, Ju. É tarde demais para a esquerda fingir que se importa com a criminalidade e disfarçar os seus reais sentimentos sobre o tema. Vamos recapitular aqui. A esquerda anti-americana considera o narcoterrorista como um criminoso comum, imune às leis estrangeiras sobre essa matéria. A esquerda marxista-socialista considera o criminoso um agente anticapitalista e antiburguês que enfrenta o sistema policial opressor. A esquerda progressista vê o bandido como uma vítima da sociedade. A esquerda radical considera o furto, o roubo, a invasão de propriedade, os crimes patrimoniais como uma forma de transferência de renda e de justiça social e, portanto, não merece aí persecução penal. Trouxe aqui algumas falas do senhor Lula que comprovam as minhas colocações anteriores. Aspas, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Outra,
Para que alguém rouba um celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Outra, eu não posso mais ver jovem assaltando e sendo violentado pela polícia, às vezes porque roubou um celular. Mais uma, qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? E só para não me estender demais, a última, que é a melhor de todas, o traficante é vítima do usuário. Como que um presidente, com esse repertório bandidólatra, vai posar de inimigo do crime? É impossível. As pessoas sabem que nas 2 últimas eleições, mais de 80% dos presos nas cadeias votaram no PT. As pessoas sabem que as autoridades do PT entram nos morros dominados pelas facções sem nenhum receio, sem nenhum problema. As pessoas sabem que o ministro da Justiça do Lula comemorou a soltura de metade dos presos detidos em flagrante pela polícia. As pessoas sabem que os indicados pelo Lula ao Supremo votaram contra a opinião do povo, contra a vontade do Congresso sobre a descriminalização do porte de drogas. E o mais importante, para fechar, Ju, as pessoas sabem que antes da anulação dos processos pelo STF, o Lula foi condenado por 10 juízes de forma unânime e passou 580 dias como criminoso. Senhores, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço a participação. Essa edição do Grande Debate termina aqui. Aí, pessoal, vocês viram então aí o debate, né? O Caio Coppola foi, né, avassalador aí pra cima do Cardozão, que tava completamente sem argumentos, né? Eles tentam aí passar um pano, dizer que o Lula agora vai combater o crime, né? Que o Lula, né, já fez GLO, né? Ele fez GLO quando era o Sérgio Cabral, governador, né? Porque aí, ó, amiguinho, né, amiguinho, quando interessa, ele faz. Como esse Castro não é do PT, não é aliado, então é logicamente que ele não vai ajudar. Agora, como a população ficou majoritariamente, 80% da população ficou a favor, é lógico que eles mudaram de postura. Até a Globo News mudou de postura, até a Rede Globo mudou de postura, né, após essa ação aí. Eles pararam de ficar defendendo a bandidagem, estão falando que a operação foi bem sucedida, que a operação foi inteligente, porque eles perceberam, que agora tem que mudar o discurso. Então, eles estão ajustando o discurso do que já é um pensamento na eleição. Então, agora o Lula vai ser contra, né, a bandidagem, contra o crime organizado, e a Globo vai fazer parte, né, desse esquema. Eles vão falar mal, né, vão criticar o crime e vão apoiar ações contra o crime, porque eles sabem que uma principal preocupação da população brasileira hoje em dia é, é a falta de segurança, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais, né? Então é isso daí. Você não consegue sair, andar sossegadamente numa rua de São Paulo, numa rua do Rio de Janeiro, você está sempre arriscado a ter um celular roubado, a ter uma carteira roubada, a ter um carro roubado, né? E não é só roubo, né? Às vezes, por conta de roubar um celular, os assaltantes cometem crimes violentos, né? Então você sabe que a situação no país está terrível, né? Há que se fazer alguma coisa urgentemente. Pessoal, não esquece de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo, é lógico, né? Se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? O que você achou aí do vídeo? O que você achou da fala do Caio Coppola? Deixa um comentário aí, beleza? Eu acho muito legal ver esses vídeos aí. Eu acho que o Caio Coppola, ele fala muito bem, né? Ele tem uma argumentação muito boa e o legal é que ele fala sempre em cima de fatos, né? Coisas que ocorreram realmente. Não é narrativa, que nem o Cardozão fica ali só narrativa, só conversinha, né? Pelo amor de Deus. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.